Esse é mais um novo tema, um novo vídeo, né, que eu vou gravar sobre a questão das autoridades, né, espirituais, né, autoridades civis, né. Em Romanos 13 diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que se opõe à ordem estabelecida por Deus e os que a ela opõem, atrai sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Versos 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Quando o assunto refere-se a uma autoridade do pastoreio, autoridade instituída entre pastores de ovelhas e o povo cristão, os verdadeiros não devem ser apócrifos, e sim verdadeiros essenciais, assíduos, propostos para a manutenção da ordem. Sem as autoridades religiosas, civis, militares, outra autoridade, uma potestade, que está ao serviço terreno, sem ela transformaria em uma anarquia em comunidades, sem as autoridades seria um caos. Pode-se dizer que nem toda autoridade política ou religiosa caracteriza ser constituída por Deus. Se não obedece a Deus, cabe também não obedecê-las. Deus está acima das autoridades, sejam elas quais forem. O apóstolo Pedro disse que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Agora, se uma autoridade se opõe aos princípios de Deus, que o instituiu, perdeu seu sentido de ser. Quando uma autoridade, ainda que constituída legalmente, não corresponde aos princípios morais estabelecidos na palavra de Deus, pode-se dizer que esta é considerada uma autoridade apócrifa, desviada e anátema. 1 Reis 13, 16 e 18, Jeremias 22. Autoridades espirituais apócrifos, desviados, anátema, são consideradas autoridades espirituais de sepulcros caiados. Então, gente, aqui é toda uma matéria, sei que está na Bíblia, sobre as autoridades, Então, as autoridades hoje que vocês são os ungidos, São os instituídos, Hoje na denominação católica, São os presbíteros ordenados, de primeiro grau, os bispos, segundo grau os padres, terceiro grau os diáconos. Mas esses três graus, compõem-se o papel, na Igreja Católica, também nas outras denominações também tem o seu pastoreio, que também são legais, também são ungidos os presbíteros pastores, em outros graus, o qual, cada denominação tem o seu pastoreio, Então, eis o mistério. Agora mesmo, há pouco tempo, o Papa, pelo decreto do Papa, as autoridades eclesiásticas de algumas religiões, eles fizeram praticamente a unificação das religiões, um ecumenismo que quer dizer o acolhimento uns aos outros, é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Creio eu que no Apocalipse, quando vai dizer que o leopardo vai deitar com o cordeiro, Então, creio eu que vai se aproximando dessa unificação, o cumprimento das Sagradas Escrituras. Então, gente, é o seguinte, hoje a gente vê por aí, nas comunidades, muitas das vezes os presbíteros, os diáconos, muitas vezes até padres, são zombados, os diáconos também, o bispo, ou que seja um pastor, muitas vezes eles são zombados,
assim como os apóstolos também foram zombados, hoje essas pessoas instituídas, né, ou ungidas, né, eles recebem cusparadas. Mas na Bíblia é bem claro que quando um desses irmãos vão, né, não é bem atendido, ele vale a poeira com os pés, né? Então a gente fica triste porque mais alegre, triste e alegre ao mesmo tempo. Porque não foi fácil a vida da gente, a gente chegar até o grau presbiteral, o ser do primeiro, segundo, terceiro grau, na ordem do ministério, na ordem da igreja, né, o qual eu professo, fé na igreja única, católica, apostólica, né, nos seus 21 ritos orientais e ocidentais. Então é o seguinte, a gente sente porque não foi fácil a gente receber uma carta de um padre para ingressar no seminário, né? E a gente passa toda uma dificuldade e hoje a gente ser ordenado, né? Foi ordenado em posição de mãos, né? Não foi fácil, né? Chegar ao presbitério. E muitas pessoas hoje, eles criticam demais a gente, né? Muitas criticam, a gente é zombado, mas a gente entrega como sacrifício para Jesus, né? Eu sei que não é fácil, né? Mas fazer o quê? A gente vai orar e rezar, né, pelas pessoas que detestam a gente, que não gostam, né? Muitas vezes os fechamentos até entre irmãos, né? Fechamento até entre alguns irmãos, né, ordenados também, a gente percebe, né? Hoje a gente vê a influência capitalista, materialista influenciando, né, influenciando as pessoas, né? Então, só para concretizar, né, finalizar, né, então Jesus disse, né, o maior dentre vós, aquele ou aquela que faz papel de servo. Servo é servir ao outro, é lavar os pés uns dos outros, não importa, né? Então isso é a servidão. Então Jesus Cristo deu esse exemplo lavando os pés dos 12 apóstolos, né, como um sinal de grande humildade e simplicidade, gente. Então a gente tem que saber que desse mundo nós não levamos nada. Então a gente só leva só mesmo as boas obras que fizemos, a fé e obras de caridade, né? O que plantamos, a boa semente. Então devemos, né, refletir, né? Porque, como foi explanado, voltando com o assunto sobre autoridade, né? Hoje tem muitas comunidades hoje que é o seguinte, parece que não são comunidades, são pseudos-comunidades, né? Porque eles, às vezes, tem um ministro numa cidade, né? Às vezes as pessoas auto se exaltam, né? Auto se exaltam, né? Achando que debochando, né, dessas autoridades, né, ou que seja o ministro, seja o diácono, seja o padre, seja o bispo, seja o pastor. Então, muitas pessoas eles perdem a consciência, né? Talvez está ali, né, acha que está fazendo tudo naquelas pregações, mas se estão fechados o coração para o ministro, né, de que adianta? De que adianta, né? Outro ministro, por exemplo, se ele está lá, mas se ele não tem uma consideração pelo co-irmão, ministro também presbítero numa comunidade, numa cidade, numa sociedade, de pouco adianta. Então a gente não está aqui para criticar, nem para fazer uma crítica construtiva, não destrutiva, fazer fluir o amor, né? Como o Papa Francisco disse, né? Que é triste a igreja privatizada por egoísmo de fé, com tantas dioceses e eparquias espalhadas pelo mundo inteiro. Você vê que entre o patriarca e os bispos do Oriente, eles já fazem esse papel, né, de unidade, de amor, irmãos, né, como exemplo, né, para ser levado às comunidades, né, as comunidades de base, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, e todos trabalharem juntos, né, para fazer um país melhor, levando a valores, sempre favorecendo a vida, né? Pedindo a Deus que esse país do Brasil venha restabelecer, fortalecendo a nova democracia de direitos e deveres dos cidadãos, né? Onde o ministro também possa opinar, né? Possa opinar, né? Ali para ver se consegue, né, trazer o direito dos mais necessitados,
né? Então eu vou finalizar esse tema desejando, né, paz, né? Então finalizo agradecendo a Deus por tudo, pelo dom da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.